Estão reabertos os trabalhos. Próximo item, projeto de lei número 10.187, de 2009. Senhor Prefeito, Miguel Haddad, substitui documento integrante de compromisso autorizado pela Lei 6.638, de 2006, com Associação Amigos do Projeto Guri, para a formação musical infanto-juvenil. O projeto está em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, aparentemente tranquilo, traz aqui um anexo com todos os objetos e materiais de utilização, instrumentos musicais de utilização dos alunos do projeto Guri. Mas eu não poderia deixar de falar aqui e remeter aos senhores a responsabilidade que está sendo deixada de lado do Legislativo pela Prefeitura. Primeiro, já começou lá atrás com o professor Galego, quando já tinha casa alugada, já tinha tudo estruturado, e depois vem pedir autorização para fazer um termo de parceria, de acordo, de compromisso, sei lá o quê. Nós discutimos o tipo de instrumento, quer dizer, para que precisamos passar pela Câmara um termo de compromisso que a gente não reconhece nem na lei orgânica? Porque não é um convênio, na ocasião, era um convênio que, com uma organização social, através da Secretaria de Estado. Mas as coisas foram efetivadas, o projeto Guri veio a primeira unidade, e o segundo projeto da Lei 7.181, então ampliando para o polo regional, que passou nesta casa no dia 14 de outubro, mas já tinha sido inaugurado antes. Então, assim, todo o aparato, a despesa também com o aluguel do imóvel aqui do lado, um imóvel de um grande valor comercial, e foi destinado para a utilização do projeto do polo regional, que nós concordamos, mas num compasso, tem um descompasso, existe um descompasso. A administração quer fazer, mas ela manda ad referendo para a Câmara, depois de feito, e nós temos nos submetido a esse papel. E, mais uma vez, senhores, eu me surpreendo com a forma que a gente também é tratado. Se se entende que a Câmara tem que fazer autorização para as ações do Executivo, então que faça corretamente. Então, nos enviam aqui o anexo com todos os instrumentos, uma relação muito mais ampla, porque agora atende-se toda uma região, mas não nos enviam a cópia do convênio celebrado, conforme a própria lei diz, de que após a celebração do convênio lá atrás, outubro de 2008, deixando de lado toda a questão de ter sido aprovado após a Prefeitura ter feito todos os gastos e as decisões tomadas. Não temos nem a cópia nos autos do processo, do convênio que foi firmado, do termo de compromisso firmado. Eu acho que a gente merece um pouquinho mais de respeito. Então, que se peça, senhor presidente, faço aqui um requerimento à Vossa Excelência, que peça juntada, além do anexo, que estava na minuta, aquela minuta que a gente recebe ainda incompleta, que se peça o documento definitivo da celebração desse convênio. Então, é nesse sentido que a gente quer alertar para que esse tipo de projeto, quando venha para a Câmara, ele venha instruído e, de preferência, antes de se realizarem, de se efetivarem as coisas. Então, senão não precisa da autorização do Legislativo. E é nesse sentido que eu vou me abster. Se tomaram todas as decisões antes, as coisas já estão acontecendo de acordo com a vontade e o interesse do próprio município, através da Prefeitura, e está aí nessa medida. Só que eu acho que tem que ter respeito à lei que determina que tenha que ver a cópia do convênio firmado entre as partes. E não nos demos conta, já procuramos nos autos do processo, ele não está lá. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei 10.187, de 2009. Em votação. Votação.
com 13 votos favoráveis, desculpe, senhores, com 11 votos favoráveis, 2 abstenção, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei 10.187. Próximo item. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 76 de adiamento para a sessão ordinária de 28/4/2009 da apreciação do projeto de lei 10.189 do vereador Durval Lopes Orlato, que regula no âmbito municipal plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O requerimento está em discussão, com a palavra seu autor, vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, solicitei o adiamento por 6 sessões deste projeto de lei, em virtude de algumas necessidades aí apontadas durante a pauta em que ele foi colocado, né, na quinta-feira à tarde até hoje. Cerca de 10 dias atrás, enviei e-mails, enviei cópia do projeto para algumas entidades, Faculdade de Direito da Padre Anchieta, OAB, e aguardava deles um retorno a respeito desse projeto, contribuições, sugestões, críticas, né? Óbvio que não deu tempo de chegar a todas as contribuições. Aqui na casa conversava com o vereador Julião, Marcelo Gastaldo, a respeito de talvez alguns ajustes, algumas emendas que pudessem surgir, uma melhor compreensão do projeto, porque visa a participação popular, instituir referendo, plebiscito no município de Jundiaí. Isso já existe na esfera federal, na estadual, e nós não temos esse mecanismo aqui, caso julgarmos necessário, né? Então, é um projeto que foi considerado legal, constitucional, é um projeto que visa dar maior participação à população e até mesmo a essa casa ou ao executivo, quando quiser fazer uso, às vezes, de uma consulta, como foi recentemente o referendo do desarmamento. Como há 15 anos atrás foi o plebiscito do parlamentarismo e presidencialismo. Ou seja, não é uma lei para ser usada todo ano, é uma lei para ser usada quando houver uma forte necessidade, e essa Câmara que vai conduzir o processo, como é na esfera federal, é o Congresso que conduziu o referendo, e eu entendo que é um instrumento que nós podemos utilizar quando assim for oportuno, em momentos fortes da cidade, que, partindo do executivo dessa casa ou da manifestação popular, nós possamos instituir alguma consulta pública no município. É por esse motivo, pelas contribuições que possam vir dessa casa, da comunidade, e até mesmo, se for o caso, uma audiência pública, nós marcarmos para ouvir essas sugestões, é o motivo pelo qual eu peço adiamento e acompanhamento disso pelos nobres colegas. Bem, vereador, o requerimento ao plenário de número 76 continua em discussão. Em votação. Vereador Doca. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 76, de adiamento para a sessão do dia 28/4/2009. Próximo item, projeto de lei 10.192, desculpe, senhores, projeto de lei de número... Projeto Motosserra. Vamos então ao projeto de lei de número 10.192, do vereador Silvio Hermani. Proíbe corte de árvore eritrina, localizada na Avenida Osmundo dos Santos Peregrini, Jardim Paraíso. O projeto de lei de número 10.192 está em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vamos votar logo esse projeto, antes que cortem a árvore, né? Senhor presidente, inicialmente a redação do projeto estava como proíbe corte de árvore eritrina localizada na Avenida Osmundo dos Santos Peregrini. Houve uma correção, então, na verdade, o que nós estamos sugerindo é que essa árvore seja declarada imune de corte. As árvores eritrinas, elas têm as suas flores, a grande maioria é de flores vermelhas. Existem poucas na variedade rosa. Agora, uma variedade albina, considerada albina, ou seja, de flores brancas, são realmente consideradas raridades. E aqui em Jundiaí nós temos um exemplar dessa árvore, localizada na Avenida Osmundo dos Santos Peregrini, junto ao córrego do Moisés. E essa árvore, inclusive, é objeto de estudo de botânicos da Unicamp. Então, nós entendemos que essa árvore deve ser realmente considerada imune de corte. E aproveito também essa oportunidade para falar de uma indicação que nós fizemos: colocação de placas informativas junto às árvores consideradas imunes de corte, com o intuito de contribuir com a consciência ambiental dos cidadãos e informar a comunidade sobre a imunidade de determinados espécimes, evitando que sejam cortados de forma equivocada. Indico ao chefe do Executivo sejam adotadas providências cabíveis junto ao setor competente para a colocação de placas informativas junto às árvores declaradas imunes de corte. Por que essa preocupação? Eu fui diretor do serviço funerário durante 3 anos e 3 meses, e para minha surpresa, quando da elaboração desse projeto de lei declarando imune de corte essa eritrina, eu tomei conhecimento que aqueles pinheiros, logo na entrada do cemitério Nossa Senhora do Desterro, são árvores consideradas imunes de corte. E eu, como diretor do serviço funerário, não tinha conhecimento disso. Então, até para que não ocorram erros, execução de serviços de cortes de árvore indevidas, árvores consideradas imunes, nós entendemos que não basta a Câmara Municipal declarar imune de corte uma árvore, se não houver um amplo conhecimento de quem executa serviços de podas de árvores, remoção de árvores no município de Jundiaí, e além disso, colocando-se placas informativas, por que aquela árvore foi declarada imune de corte, de fato, nós estaremos dando educação ambiental para todos aqueles que se depararem com uma árvore dessas. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Silvio Hermani. Continua em discussão o projeto de lei 10.192/09 do vereador Silvio Hermani. Vereador Val. Não, vou falar um pouquinho. Meia hora só. Senhor presidente, nobres pares, até escutamos o barulho da motosserra lá e nos assustou, né? Mas o certo é que a árvores é um tema que a gente vem discutindo ao longo desses anos. Até apresentamos um projeto. As árvores precisam ser protegidas. Árvores nativas de nossa serra, de nossa região, nossa cidade. E uma árvore, a eritrina, apresentada aqui pelo nobre vereador Silvio Hermani, uma árvore rara, que precisa ser preservada. Mas eu não posso deixar de lembrar a necessidade também de termos um reflorestamento, uma arborização melhor em nossa cidade. A maioria de nossas árvores tem uma vida útil de 20 anos. E muitas delas estão morrendo. A eritrina,
alcança aí uma média de 15 a 20, 25 metros de altura. Árvores que muitas vezes não são nativas, alguém a plantou, são nativas de nossa região. Mas nós temos visto um canteiro de árvores por nossa cidade que sofrem todo dia. A poda, são mutiladas vivas, porque são seres vivos. Foram plantadas sem planejamento, provocam danos em tubulações subterrâneas, esgoto. Agora temos uma rede de gás implantada aí na cidade, a Congás. Levantam muros, fachadas de residência, árvores que foram plantadas sem planejamento. E árvores que estão morrendo. Estou, inclusive, reapresentando um projeto desta casa para ver se adequa a isto. Precisamos preservar, lutar pela natureza, mas de uma maneira racional, de uma maneira onde se planeje o plantio dessas árvores e também, num futuro próximo, teremos que substituir a maioria de nossas árvores por árvores adequadas, em lugares adequados. Nobre autor, está de parabéns pelo projeto. Precisamos imunizar essas espécies, essas qualidades de árvores raras, preservá-las com lei, por força de lei. E, ao mesmo tempo, nos esquecemos de planejarmos melhor também uma rearborização, um plantio de nossas árvores. Votarei favorável, com muito prazer, um projeto de grande relevância. Parabéns, nobre autor Silvio Hermani. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Ainda em discussão, o projeto de lei 10.192/09, do vereador Silvio Hermani. Em discussão, em votação. Doze votos pelo sim, 3 vereadores ausentes, esse presidente que não vota. Declaro aprovado o projeto de lei 10.192/09 e aproveito para parabenizar o colega Silvio Hermani por mais um ato em defesa do meio ambiente. Questão de ordem, senhor presidente. Perdão. Em votação ainda, nobre vereador Val, a emenda número 1 do projeto 10.192 de Silvio Hermani, que retifica a redação. Leia-se, inciso 1. Na ementa, declara imune de corte a árvore que especifica. No artigo 1º, é declarada imune de corte a espécie eritrina, localizada no início da Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, lado par, próximo ao córrego do Moisés, Jardim Paraíso, ressalvada a poda técnica. Em discussão, essa emenda. Em votação. Vereador José Dias. São 12 votos favoráveis, 3 abstenções e esse presidente que não vota. 3 ausentes, desculpa. Em discussão agora, o item 8, a moção número 8/2009. Desculpa, vereador Val, havia pedido uma parte, uma questão de ordem antes. Então, em discussão, a moção número 8/2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que faz o apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por aprovação do projeto de lei 43/09, que determina a adoção de medidas de proteção a vítimas e testemunhas nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida. Obrigado, senhor presidente. Antes de falar do projeto, senhor presidente, eu pediria uma questão de ordem. Concedida. Obrigado, senhor presidente.
Apenas para registrar a presença, nos dá o prazer e a honra de estar conosco, acompanhando o trabalho do Legislativo, o pastor João Tintino dos Santos Filho e Eugênio Donizete, pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que estão conosco hoje aqui, apenas para deixar registrado nos anais desta casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, moção de número 8, de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por aprovação do projeto de lei 43 de 2009, que determina a adoção de medidas de proteção a vítimas e testemunhas nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais. É um projeto de lei que tramita na Assembleia em São Paulo, de vários deputados, inclusive do deputado Campos Machado, do PTB, do meu partido, que visa não obrigar mais as vítimas a se identificarem quando forem abordados por roubos, latrocínios, inclusive a área de Vossa Excelência, que tão qualificado que é para esta casa, não só vereador, mas também delegado. Moção para que se aprove rápido. Este mesmo vereador foi vítima, há poucos dias, de roubo em sua residência. Alguém entrou lá, mas não tinha ninguém em minha residência, e o que ocorre? Roubaram alguns objetos, um notebook, um videogame lá do meu menino, roupas. Graças a Deus não mexeram conosco, estamos felizes, porque é a realidade que vivemos. Ainda há pouco votamos uma lei que nos traziam aqui, do próprio Leandro Palmarini, sobre animais, e dizendo da nossa obrigação de, conforme disse o vereador Durval Lato, pessoas que levam seus bichos e fazem sujeira na rua e não respeitam, não recolhem a sujeira. Mesma coisa para contribuir aqui, essas pessoas ficam no anonimato também, né? E ninguém acha elas. No caso aqui, precisamos achar essas pessoas, mas sem serem identificadas, as pessoas que são vítimas de roubo, para que elas se sintam mais à vontade de ir lá e fazer o seu registro, seu boletim de ocorrência, fazer sua parte de cidadania. Esse vereador teve sua casa assaltada, em seguida fui à delegacia, prestei queixa e no outro dia estava no jornal. Lá, vereador revoltado e tal, nada disso, estava revoltado, é feliz porque não mexeu conosco. Mas é a realidade, eu precisava registrar o BO para que a polícia tivesse esses dados, para contribuir para que ela possa elaborar ações preventivas e até mesmo ações imediatas. Ela precisa desses dados. Então, nós temos que fazer a nossa parte, assim como levar o bicho lá, não deixar fazer sujeira, também fazer a nossa parte, mostrar a sujeira que os bandidos fazem, para que a polícia possa também ter ações e saber como elaborar essas ações. E esta lei do Estado vem exatamente dizer isso, para que possamos ir lá registrar os boletins de ocorrência e continuamos no anonimato, sem saber quem é, para que o cidadão se sinta mais seguro. Então, eu espero que esta lei seja aprovada em breve, e é para isso esta moção, para que se vote logo também esta lei lá, se coloque em pauta e seja apreciada, para que dê mais condições para o cidadão e também para a nossa polícia. Ainda há pouco estivemos aqui, o tenente-coronel, o comandante Walter, nos dizendo da situação e mostrando como as nossas polícias estão unidas em combate ao crime. A realidade não é uma peculiaridade somente nossa, não é só nós temos o privilégio de passar por essa sensação de insegurança, mas é nacional, ou por que dizer no mundo. Mas nossas autoridades estão trabalhando. Só esperamos que os nossos cidadãos cumpram sua parte, registrem as ocorrências e com esse mecanismo agora, com essa lei sendo aprovada em São Paulo, que o cidadão se sinta mais seguro também em fazer as suas denúncias. São essas palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente, doutor Paulo Sérgio. Obrigado, vereador Val. Ainda em discussão, a moção número 8/09, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, aproveitando ainda a situação para acusar a presença do Dr. Rafael Antônio Casarim Penha, delegado de polícia aqui do nosso município de Jundiaí. Em discussão, a moção de número 8,
Em votação. Com 9 votos favoráveis, 7 vereadores ausentes, aprovada a moção de número 8 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. E essa presidência que não vota. Em discussão agora, a moção de número 9/2009, do nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio à atitude do governo federal em convocar o Banco do Brasil para financiar o crédito de habitações populares. Em discussão, a moção número 9/2009. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a moção de número 09 de 2009 apoia a atitude do governo federal em convocar o Banco do Brasil para financiar o crédito de habitações populares. Considerando que nos dias atuais ainda existe uma enorme defasagem no que se diz respeito às moradias populares, e que tal fato empurra mais e mais as populações carentes para os núcleos de submoradias. Considerando que o governo federal prometeu financiar 1 milhão de novas casas até o final de 2010, para a parcela populacional de baixa renda. Com os imóveis entre 50 e 60 mil reais, a Caixa Econômica Federal não poderá comportar todo este volume de créditos. E por isso, o presidente da República convocou o Banco do Brasil para engrossar as fileiras das instituições que poderão financiar tais moradias. Este, por sua vez, mostrou boa vontade em contribuir para a conclusão das metas do governo. E o que certamente, senhores vereadores, vai minimizar a demanda das casas populares sentida em nosso município e estado, enfim, no nosso país inteiro. Creio também que a junção destas instituições financeiras foi vista por toda a sociedade com muitos bons olhos, pois com a construção destas moradias subsidiadas, haverá aquecimento do mercado da construção civil, gerando novos empregos, direta ou indiretamente aumentando o poder de compra desses trabalhadores. E, na sequência, o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E digo mais, senhor presidente, senhores vereadores, o maior fator da inadequação é a carência de infraestrutura caracterizada pela ausência de atendimento adequado em ou mais serviços básicos como iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto sanitário ou fossa séptica. Sabemos também que a coleta de lixo em algum desses núcleos de submoradias, um percentual, o problema se torna mais relevante nas regiões norte, centro-oeste e nordeste, presente em mais de 40% dos seus domicílios urbanos. E a gente sabe que a pesquisa traz dados relativos aos domicílios em situação do déficit habitacional localizado em aglomerados subnormais. Existe a expectativa de que nessas áreas, supostamente em piores condições de habitação, sejam maiores as áreas de carências habitacionais. Isto não é, todavia, o que verifica nos aglomerados subnormais. Em 2006, existente 1.972.000 domicílios, que correspondam a 3% do total dos domicílios urbanos.
Então, nós sabemos que o Estado de São Paulo, os levantamentos e pesquisas, é o Estado que traz um número muito grande de falta de habitação, referente aos núcleos de submoradias, cortiços, enfim, pessoas que pagam seus aluguéis, e a gente sabe que cada dia está aumentando mais. Então, portanto, senhor presidente, essa moção de apelo ao governo federal e também os nossos governos estadual e municipal, para que dentro de um breve tempo nós tenhamos condições para eliminar esses núcleos de submoradias e dar uma qualidade de vida também para essas famílias que estão pagando seus aluguéis. Quando eles pagam os aluguéis, com certeza ficarão algo para trás, que é a alimentação, medicamento, enfim, uma série de coisas. Quando compra esses itens no qual eu falei, falta o pagamento dos aluguéis, energia elétrica, enfim, outros. Então, portanto, essa moção vem a solicitar do governo federal uma atenção especial nos núcleos de submoradias e essas famílias que realmente não têm aonde morar, porque elas têm posse hoje em alguns núcleos de submoradias, mas não têm seus direitos adquiridos, que são seus documentos, senhor presidente e senhores vereadores. Então, portanto, essa moção vem de encontro com a necessidade da população mais carente, com até 3 salários mínimos. Essas são as palavras do vereador José Dias. Moção de número 9, de apoio à atitude do governo federal em convocar o Banco do Brasil para financiar o crédito de habitações populares, continua em discussão. Em votação. Com 9 votos pela aprovação, 7 vereadores ausentes, a moção está aprovada. Retificando, 9 votos pela aprovação, 6 votos ausentes, e esta presidência que não vota, está aprovada a moção. Próximo item da pauta, moção de número 10, de autoria da vereadora Ana Tonelli, de apelo ao Congresso Nacional por aprovação do projeto de lei 4.524, do deputado Jefferson Campos, do PTB, que estabelece limites de intensidade sonora para tocadores pessoais de música em formato digital. Está em discussão, sua autora, vereadora Ana Tonelli, está com a palavra. Senhor presidente, companheiros vereadores, amiga vereadora, pessoas que nos veem, nos prestigiam hoje, aqui nesta manhã, e à noite nos ouvirão pela Rádio Cidade. Fiz esta moção de apelo ao Congresso Nacional por aprovação do projeto de lei do deputado Jefferson Campos, do PTB, partido do vereador Val e do vereador Marcelo nesta casa, que estabelece limites de intensidade sonora para tocadores pessoais de música em formato digital. O que significa isso, senhor presidente, companheiros vereadores? O projeto de lei de autoria do deputado Jefferson, na sua justificação, diz o seguinte: há muito tempo que se sabe que o ruído excessivo pode prejudicar a audição. Obviamente, sons de altíssima intensidade danificam os ouvidos muito rapidamente, mas o perigo mais frequente é representado por sons incômodos, porém suportáveis, a que se pode ficar exposto por períodos prolongados. A partir de 85 decibéis,
que é o nível de som encontrado em uma rua movimentada, já pode haver lesão ao aparelho auditivo. Com o advento da era industrial, diversas categorias de trabalhadores passaram a sofrer com a exposição ao ruído e as repercussões se fizeram mostrar na forma de perda auditiva neurosensorial. Reconhecido o problema, os médicos e autoridades sanitárias passaram a buscar maneiras de evitá-lo. Estas foram encontradas pela redução do ruído ocupacional, pelo uso obrigatório de equipamentos de proteção e pela limitação da exposição. Verifica-se, porém, atualmente um crescimento da deficiência auditiva entre a população em geral, não relacionada ao trabalho, pois nas cidades modernas existem numerosas fontes de ruído, poucas delas passíveis de um controle eficaz. Para tentar aminorar o problema, é necessário identificar quais são controláveis e envidar esforços para tanto. O presente projeto de lei destina-se a limitar o volume sonoro dos tocadores pessoais de música digital, e aqui eu quero crer que muitos pais que estão me vendo e ouvindo nesse momento estão aplaudindo a ideia do deputado e também da moção desta vereadora. Os aparelhos comumente chamados de MP3, em alusão ao formato de arquivo mais comumente usado. Esses aparelhos, devido a seu preço relativamente baixo, a seu pequeno tamanho, sua grande capacidade de armazenar músicas e o seu baixo consumo de energia, popularizaram-se de tal modo que os números totais de aparelhos vendidos no mundo chegam a centenas de milhões. Devido às mesmas características, os tocadores digitais são usados por horas seguidas nos mais variados ambientes. Como são, via de regra, usados com fones comuns de inserção que não filtram o som ambiente e oferecem, em geral, má qualidade de reprodução, os usuários tendem a utilizá-los em altos volumes, muitas vezes superando os limites da segurança. Como resultado, a perda auditiva induzida por ruído já é um problema frequente também entre os jovens. No Brasil, não temos muitos dados estatísticos a respeito, mas uma pesquisa feita na Grã-Bretanha, por exemplo, em 2006, com 300 mil estudantes, revelou que 10% deles apresentavam algum grau de perda auditiva. Já existem por todo o mundo diversas organizações que buscam conscientizar os usuários dos tocadores musicais para a necessidade de limitar o volume e o tempo de exposição. A campanha nacional de saúde auditiva, realizada periodicamente pela Sociedade Brasileira de Otologia, está na sua 4ª edição e dedica especial atenção ao assunto sob o título MP3 Players, abaixe o volume ou diminua para sempre a sua audição. Mesmo com ampla divulgação, as medidas educativas, infelizmente, soam como insuficientes. Já há países que adotaram medidas legais para limitar o volume dos aparelhos, caso da França, onde já vigora a lei específica, e da Bélgica, onde há um projeto também em tramitação. Com o objetivo de proteger a saúde auditiva de nossa população, principalmente dos jovens, este projeto de lei proíbe a comercialização daqueles aparelhos cuja potência sonora ultrapasse os 90 decibéis, dada a proliferação de aparelhos de uso múltiplo, em especial os telefones celulares, e eu já concluo, senhor presidente, que também reproduzem arquivos de música. Tomei o cuidado de incluí-los no projeto, por estar convicto dos benefícios que decorrerão da aprovação e implantação desta proposição como lei. Submeto-a à apreciação dos nobres pares e solicito seus necessários votos de apoiamento. Isso é o que diz a justificativa do projeto de lei do deputado Jefferson Campos, do PTB de São Paulo, que agora estamos apoiando através dessa nossa moção, que traz o número 10. E peço aos senhores vereadores, senhora vereadora, que por fineza me ajudem na aprovação desta moção, que entendo esse projeto aprovado e muito vai beneficiar a audição dos nossos jovens, futuros idosos, que não vão depender dos tristes aparelhos auditivos. Senhor presidente, muito obrigado a essas as nossas considerações. Obrigado pelas palavras. Ainda em discussão, moção número 10/09,
da vereadora Ana Tonelli. Em discussão, em votação. São 9 pela aprovação, 10 pela aprovação, 5 ausentes e esse presidente que não vota. Terminada a ordem do dia, vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Em discussão, os requerimentos de número 72 a 75, número 72, manuscrito pelo vereador Durval Lopes Orlato, 73, 74, 75, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em discussão, requerimento de número 72, do senhor Durval Lopes Orlato. 75, desculpa. Palavra concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, destaco aqui o interesse do vereador Durval Orlato em saber, e o nosso também, em saber as condições de ações preventivas em relação à meningite, que os casos estão aparecendo na cidade, embora tenhamos a informação de que isso acontece mais no inverno, mas essas coisas estão acontecendo aqui. Da mesma maneira como está acontecendo o resultado do laudo, a partir do laudo do óbito daquela menina de 11 anos, que ficou entre meningite e febre maculosa, ficou diagnosticado febre maculosa e que envolve aí a origem da picada do carrapato que transmite essa doença, que é o Parque da Cidade. Então, nós precisamos estar bem atentos com isso. E queremos, senhor presidente e senhores vereadores, destacar aqui uma preocupação desta vereadora com o aumento da taxa do IPTU, do lixo, a composição dessa taxa. A gente quer saber qual foi o valor destacado do valor previsto para o IPTU, quanto remonta o valor arrecadado no exercício anterior, em 2008, e qual é a previsão a partir dos aumentos que nós estamos incidindo. E gostaríamos também de saber sobre os cursos que o secretário de Finanças disse tão bem, a secretaria dele tem sido capacitada com recursos do BNDES para qualificar seus funcionários, e a gente tem buscado, junto à prefeitura, indicar para que ele tenha norma, para que não que divida as vagas para qualquer tipo de curso na prefeitura para funcionário do quadro efetivo e também comissionado, porque a gente tem recebido reclamações de que tem secretarias que só enviam seus cargos de confiança. Nós não achamos justo, queremos saber isso. E queremos saber que medida a prefeitura toma para autorizar funcionamento de estacionamentos de veículos sob rede de alta tensão. Isso está sendo fato nos alguns estacionamentos da cidade e a gente gostaria de ter informação. São informações simples, no contexto lá do funcionamento da administração, e não custaria nada aos senhores, nesta semana, aprová-los, porque eu tenho certeza que o resultado dessas respostas que ficariam expressas na internet para todo cidadão observar, facilitaria muito o trabalho dos vereadores na questão da fiscalização e mais, o acompanhamento das ações do município através da prefeitura. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora Marilena. Ainda em discussão, os requerimentos ao plenário de números 72 a 75. Em discussão, em votação. Falta um. Os requerimentos foram rejeitados por 8 votos, contra 2 sim,
sendo que 5 vereadores estão ausentes e essa presidência que não vota. Solicito aos senhores, encerrado a ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Tem a palavra o primeiro vereador inscrito. O vereador Doca dispensou a palavra. Vereador Júlio César. Queria somente, antes, se o vereador me permitir, acusar a presença do Dr. Paulo Giacomelli, ilustríssimo senhor comandante da Guarda Municipal de Jundiaí. Obrigado pela presença. Vereador Júlio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui finalizando mais uma sessão, dando início ao grande expediente, e eu não poderia deixar de manifestar numa reunião, numa nossa sessão, aonde nós tivemos aí alguns assuntos de interesse realmente da sociedade como um todo sendo discutido, debatido, e homenagem sendo prestada às mulheres que, de uma forma ou de outra, na sua vida, às vezes na sua vida de simplicidade, se fizeram justamente homenageadas na manhã de hoje. E com isso a Câmara homenageia a todas as mulheres, por aquele que é considerado o Dia Internacional da Mulher, mas que nós todos reconhecemos que é apenas uma data comemorativa, porque todos os dias nós temos que reverenciar as mulheres da nossa vida. Também tivemos alguns projetos, como já foi debatido e discutido e votado nessa casa, inclusive de minha autoria, proporcionando a inclusão no calendário oficial de 2 festas da paróquia Frederico Ozanam, ali na cidade de Vicentina, e, consequentemente, nós tivemos aqui a presença de uma boa parcela da comunidade, inclusive do padre Paulo André Ciel Rosa, do também nosso amigo, o Paulo André. Mas eu venho hoje ao grande expediente porque me chamou a atenção uma notícia que eu li nos jornais, nos periódicos da nossa cidade, e que já tive por questões até de ter sido secretário da Saúde, muita discussão a respeito do Conselho Municipal de Saúde. E, de novo, a gente está vendo o Conselho Municipal de Saúde fazendo uma investida no sentido de mandar na saúde pública da cidade de Jundiaí, invertendo, vereador Bardi, o conceito do que a população escolheu. E eu diria que, de novo, eu não sei por que há uma insistência de querer dar ordens à Secretaria da Saúde, sem ter passado pelo crivo das urnas. Nós, vereadores, às vezes a imprensa nos crucifica quando a gente faz um projeto de lei, no sentido de trazer até uma melhoria para a nossa cidade, mas que por mexer na questão administrativa, ou por mexer no orçamento, nós temos os impedimentos legais, presidente Paulo Sérgio. E vem o Conselho Municipal de Saúde exigir, pelo que está escrito no jornal, a criação de um 0800 do Disque Saúde. Deixando em segundo plano o 156, fazendo críticas ao 156 que funciona, que dá respostas, que permite que a pessoa possa fazer as denúncias
sem ser reconhecida, pedindo apenas que ela tenha que fazer isso pessoalmente e não via telefone, para que essa denúncia seja realmente consolidada, mas no anonimato. Vem o Conselho Municipal de Saúde exigir que a Prefeitura faça, usurpando o direito do prefeito e até de nós, vereadores. Nós não podemos, e o Conselho Municipal de Saúde se arvora no direito de poder. Eu me lembro que tive uma lei minha, votada e aprovada, e vetada, e derrubamos o veto, que eu tentei mudar de 1 para 2 anos a eleição do Conselho Municipal de Saúde, que ao invés de gasto traria economia, porque nós não teríamos que estar fazendo conferência para a escolha de novos conselheiros a cada ano, e foi vetada porque eu mexia na questão administrativa, vereador Paulo Sérgio, vereador Bardi. E agora está aqui a manchete do jornal. Conselho da Saúde exige a criação de 0800 em Jundiaí. Eu acho que nós estamos subvertendo a ordem das coisas na nossa cidade. De novo, porque quando fui secretário da Saúde, tive que tomar algumas providências em relação ao conselho à época, que queria mandar mais do que a Secretaria de Saúde. Tive problemas seríssimos com o comportamento de alguns conselheiros da saúde do nosso município. Espero não estar de novo assistindo a um filme no qual eu não só assisti, vereador Leandro, mas do qual eu fui protagonista. Espero. Porque é muito ruim quando a ordem começa a ser subvertida, vereadora Ana Tonelli. Eu não sei, vereador Silvio Hermani, qual vai ser a função de nós, vereadores, e do prefeito municipal, Miguel Haddad, se a partir de agora os conselhos começarem a exigir que algo aconteça na nossa cidade. O Conselho votou, aprovou e exige que o Poder Executivo cumpra. Como se os perto de 100 mil votos dados ao nosso prefeito absolutamente nada significassem. Eu acho que conselho, como o nome diz, ele é muito bom para dar conselho. E o conselho pode ou não ser aceito. Pode ou não ser colocado em prática, mas jamais o conselho pode exigir que uma estrutura como o Poder Executivo cumpra uma determinação que não tem valor legal. Senão, eu vou começar a encaminhar muitas das leis ilegais que nós aqui só colocamos e dizemos que a gente quer fazer o debate para tentar com que o Executivo entenda a necessidade da população, e vou começar a frequentar conselhos. Eu vou me candidatar a ser conselheiro. Passo a ter muito mais poder do que o prefeito municipal, do que os vereadores, do que qualquer pessoa que tenha uma representatividade dentro da nossa cidade. Acho que o Conselho precisa repensar a sua função. Pois não, nobre presidente. Lembrando ainda que o Conselho é um órgão meramente opinativo também, né? Obrigado, vereador. Ele é até deliberativo dentro daquilo que cabe a ele deliberar, mas não pode deliberar e exigir que um poder constituído, como é o Executivo, como é o Poder Legislativo, ou como é o Poder Judiciário, cumpra com uma determinação do Conselho. Ele é deliberativo para as coisas do Conselho. E aí é que reside o engano na leitura da formatação dos conselhos. O Conselho está dito lá, ele é consultivo e deliberativo para as suas opções. Mas não pode exigir dos poderes que cumpram com as suas determinações. Espero
que a Secretaria da Saúde não se curve, porque não tem que se curvar. Que o prefeito Miguel Haddad, que passou junto comigo, eu fui secretário da Saúde na primeira administração do prefeito Miguel Haddad, sabe a luta que nós tivemos junto ao Conselho Municipal de Saúde. E eu acho que ele tem um outro embate pela frente, se não tomar as devidas providências. Muito obrigado, senhor presidente. Só gostaria aqui de dizer que fiquei arrepiado com mais um fato que nós vivenciamos, senhor presidente, nesse minuto que me resta, mas não vai dar tempo de falar. Via hoje nos jornais mulheres do movimento Sem Terra, da Via Campesina, invadindo, destruindo prédios públicos, destruindo plantações, mas o mais interessante, na certeza de que estavam fazendo a coisa tão certa, vereadora Ana Tonelli, a gente que homenageou mulheres aqui, fizeram isso todas com um lenço no rosto, para não serem identificadas, destruindo a propriedade privada, destruindo a propriedade pública, mas sem a possibilidade de ser identificada. Mas vou falar nisso numa outra oportunidade, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júlio César. O próximo orador inscrito é a vereadora Ana Tonelli. Dispenso o uso da palavra, presidente. Obrigado, vereadora. O próximo vereador é o vereador Fernando Manuel Bardi. Palavra concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, público que também nos acompanha pelos meios eletrônicos, internet, que logo mais à noite vai também nos acompanhar pelas ondas da Rádio Cidade. Minha palavra, como sempre, será objetiva e rápida, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer menção ao ato de homenagem que hoje se realizou nesta casa, alusivo ao Dia das Mulheres, né, o Dia Internacional da Mulher. Nada mais justo do que reconhecer cada vez mais a participação atuante, cada vez mais a participação pronta, né, em todos os segmentos da sociedade. A mulher, de fato, né, hoje alcança a condição de igualdade que a nossa legislação, em especial a legislação federal, preconiza. Homens e mulheres são absolutamente iguais perante a lei. Então, esse é o espaço que a cada dia, né, a gente vê paulatinamente a mulher conquistando e ocupando o seu devido lugar na sociedade. Então, parabéns a todas elas. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de fazer menção a um fato que durante a semana repercutiu e muito nos jornais da cidade, e em especial no que diz respeito, em primeiro lugar, pedir desculpas formais em nome do Partido Democrático Trabalhista, a vereadora Ana Tonelli, e ao seu partido, ao PMDB, porque durante essa semana, numa reunião feita com alguns dos integrantes do Partido Democrático Trabalhista, discutindo a postura deste vereador nesta Casa de Leis e também a posição do vereador José Dias, alguns descontentes, outros descontentes porque talvez não tenham conseguido o seu intento nas urnas na última eleição, acabaram criticando, e numa menção isolada, garanto isso, vereadora Ana Tonelli, de um dos participantes, de um dos integrantes filiados ao PDT, se referindo ao PMDB como um partido de prostitutas. Eu quero pedir perdão, deveria, na verdade, o cidadão que fez isso vir aqui nessa tribuna e fazer isso, mas eu quero, em nome do Partido Democrático Trabalhista e do respeito que deve existir entre todos os partidos, né, entre todos os vereadores e entre todos os militantes políticos, em respeito, né, a esse mandamento de cordialidade, eu quero, né, fazer das minhas palavras o pedido de perdão de toda a diretoria do PDT de Jundiaí, porque essa não é a nossa posição, ao contrário, essa foi uma manifestação isolada. O senhor me permite uma parte, vereador? Perfeito, vereador. Muito obrigada pelas palavras, vereador. Eu tenho certeza absoluta, fino como é Vossa Excelência, e está nesse partido por ideologia partidária e não pelo simples fato de criticar outras agremiações políticas, eu digo ao senhor que apenas para não descer no mesmo nível. Primeiro, o cidadão não me conhece, e não conhece a vereadora doutora Silvana, e não conhece outras vereadoras que fazem parte desse partido que é o maior partido do Brasil, o partido que trouxe a democracia de volta para o nosso país. Como eu tenho certeza absoluta que não é a opinião de seus familiares, e sim a opinião desse próprio cidadão,
Se fosse de seus familiares, eu lhe entregaria algumas fichas para que suas parentes se filiassem nesse partido. Mas não é do meu feitio. Eu sou fina, me perdoe a falta de modéstia, mas eu o convido, se ele quiser deixar o PDT, para que ele venha para colaborar com as fileiras do PMDB. Aceitamos também a presença dele, para mostrar a ele que eu acho que ele estava pouco inspirado, como ele disse isso. Repito, ele não conhece as mulheres militantes do partido e muito menos a sigla a que ele se referiu. Eu gostaria que ele voltasse atrás, eu gostaria sim que ele fizesse uma manifestação, e pública, porque isso foi para os jornais, que ele se manifestasse publicamente contrário ao que ele falou, senão serei obrigado a pedir uma convocação da executiva do PMDB para verificarmos qual será a atitude que o partido vai tomar com relação a isso. Muito obrigado, vereador. De qualquer forma, vereadora, nesse contexto, eu antecipo o pedido de desculpas em nome do Partido Democrático Trabalhista. Senhor presidente, mais um item que eu gostaria de fazer consignar nesta nossa fala. Nós temos, todos nós vereadores, encaminhado a cada sessão indicações ao prefeito municipal relativamente ao tamponamento de buracos, né, e a poda de mato no nosso município. E o corte de mato, né, o corte de mato e a poda de um modo geral. E nós não temos recebido o devido retorno da secretaria respectiva. Então, eu gostaria de mencionar a necessidade dessa Casa de Leis fazer gestão junto à Prefeitura Municipal e ao órgão específico para que nos atenda. Porque, de fato, hoje existe uma demanda, está chovendo muito, em consequência, a gente consegue entender, né, a demanda do crescimento do mato na cidade. E isso incomoda, de fato, o cidadão. Quando o cidadão vem a esse vereador, qualquer um de nós, pedir, é porque ele está solicitando a nossa intercessão. Se a nossa intercessão não tem sido bem sucedida, eu gostaria de reafirmar a necessidade de, pelo menos, que a secretaria respectiva desse um pouco mais de atenção, minha prioridade um pouquinho maior a esses nossos pedidos, porque, na verdade, nós também recebemos cobrança, e nessa cobrança nós merecemos também, né, com o respeito, devolver informação ao cidadão. Quando o cidadão não se vê pelo menos informado, ele fica descontente, não só com a atuação do vereador, mas também com a atuação do executivo municipal, que não atende à sua necessidade. É óbvio que a gente entende que existe uma programação, mas eu acho que essa programação pode ser um pouco adaptada e adequada a essa demanda mais urgente e à necessidade das indicações que a gente promove. E por último, senhor presidente, eu gostaria de fazer alusão a uma outra indicação, a de número 699, que foi feita ao prefeito Miguel Haddad, no sentido de regulamentar uma lei que já existe no município, que estabelece a obrigatoriedade dos bancos, né, das agências bancárias, estabelecerem divisórias entre o público que está ali aguardando para ser atendido nas filas ou na sala de espera, daqueles clientes que estão sendo atendidos nos guichês, e com isso tentar, de alguma forma, proporcionar a diminuição daquela modalidade criminosa popularmente conhecida como saída de banco, em que alguém, o cliente, o correntista, saca um determinado numerário e, a partir de informação obtida de dentro da agência do banco, às vezes de pessoas insuspeitas, né, uma pessoa lá, uma mulher com uma criança no colo, um cidadão de idade, através do telefone celular, passa as características daquele indivíduo que sacou dinheiro e, invariavelmente, ele se vê abordado do lado de fora da agência bancária, às vezes no semáforo, um pouco mais adiante, por alguém, invariavelmente, né, numa motocicleta, que acaba, né, aliviando o cidadão dos seus bens. Então, eu queria... uma parte, pois não, vereador. Eu acho que é muito inteligente e coerente a fala de Vossa Senhoria, e apenas para dizer que tem um projeto de lei de minha autoria tramitando nessa casa, que não mais permitiria o uso do celular dentro do estabelecimento bancário, né? Além da gente ter os guichês, que é a lei que o senhor está se referindo que seja regulamentada, que é de autoria do ex-vereador Adilson Rosa, né, aprovada nessa casa, que a gente espera que ela seja regulamentada, porque já vai ajudar e muito a não termos mais esse tipo de ocorrência, né, já dificulta muito a questão também do celular, como Vossa Senhoria acabou de dizer, porque é através do celular que a pessoa descreve, olha, é uma pessoa com estatura mediana, alta, gorda, baixa, vestindo tal roupa, etc. Tal, e o comparsa que está do lado de fora faz, né, a questão de seguir muito mais fácil, tendo todas as características para poder acompanhar. Então,
Então, parabéns pela fala de Vossa Senhoria. Eu agradeço a parte, vereador, e quero reafirmar a nossa preocupação com isso. Se o projeto está em tramitação na casa, vamos buscar, né, torná-lo apto à votação. Eu acho uma outra medida interessante e importante também. Talvez esbarre aí no questionamento da constitucionalidade ou não, mas eu acho que todas as medidas que objetivem, de alguma forma, melhorar a segurança, eu acredito que todas as agências bancárias de Jundiaí, nós não vamos encontrar aqui oposição a essa medida. Primeiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do investimento econômico, técnico é plenamente viável, basta você estabelecer um tapume, uma divisória, onde o banco pode fazer ali uma propaganda institucional dele próprio, né? Um visual até agradável, que venha de encontro às necessidades dos interesses da agência bancária. Em segundo lugar, porque o investimento, o ponto de vista do investimento, é um dinheiro muito pequeno, né? Considerando aí os balancetes que a gente encontra recentemente nos jornais, dando conta do exorbitante lucro que os bancos vêm auferindo nos últimos tempos. Essa indicação, ela vai acompanhada já da regulamentação. Ela é fruto de uma ação conjunta desse vereador, do Fernando Bardi, e do vereador Paulo Sérgio, em que, em contato prévio, né, com a assessoria do prefeito, a gente fez sensibilizá-lo da necessidade de regulamentar, e eu acredito que, num determinado prazo, a gente vai ter em Jundiaí instalado essas divisórias, inclusive nos caixas eletrônicos, e isso vai, quero crer, né, diminuir bastante a incidência desse tipo de crime na nossa cidade. Eram essas, então, as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Fernando Bardi. Isso, por questão de justiça, essa indicação, essa regulamentação é 99% de Vossa Excelência. A próxima oradora inscrita é a vereadora Marilena Negra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de dedicar esta minha fala nesse grande expediente à nossa companheira Valderê Spacioli Merluzzi, que faleceu nesta semana e que acredito que a sua própria luta a fez sobreviver tanto tempo de um câncer e que acabou levando-a com o sentimento de dever cumprido. Tenho certeza, porque sua conquista já está lá, concretizada, no Hospital São Vicente, e certamente vai atender muitas, tantas outras mulheres dentro da área de saúde. Vereadora, Vossa Excelência me foi lembrado aqui. Vossa Excelência então não... fica uma questão de ordem, se eu permitir, só para eu concluir. Eu deve ter sido falha, porque eu fiquei presente no plenário. Eu percebi isso, questão de ordem concedida. E eu gostaria só de pedir mais uma vez para que olhem lá o meu terminal, porque não é a primeira vez que acontece de falhar o ingresso de coisas. Eu iria me prolongar, senhor presidente, para discutir um pouco duas questões aqui que envolvem a mulher e que tá na mídia, mas farei isso em outra oportunidade, que é a questão da situação de uma criança de 9 anos que sofreu um aborto com habilitação profissional, com assistência profissional, e que está criando um caos de comoção, e que assim, e também nos remete à discussão da pílula, a distribuição da pílula do dia seguinte aqui na cidade de Jundiaí, por força de uma decisão da Justiça. São questões que a gente gostaria de colocar uma postura mais clara, pela forma como está sendo tratado, inclusive pela Igreja, a princípio considerando todos os seres católicos, porque já excomunga de pronto sem saber até quem é que faz parte dos atos. Então a Igreja tem já ditado regras aí para excomunhão. Então a gente acha que tem que ter as questões de Estado tem que ser tratada como questão de Estado, de governo, de saúde pública, e as questões do cidadão, do cristão, tem que ser tratado no âmbito da sua religiosidade, dos seus conceitos culturais e próprios. Então, eu gostaria de encerrar aqui essa questão de ordem e registrar aqui o meu protesto em função da falta de registro de presença. E só mais uma coisa, eu vi que o vereador Julião já saiu. Eu, ao contrário do que ele coloca, talvez até a forma como foi decidido no Conselho de Saúde, pela uma ouvidoria da saúde, eu defendo que tenha um canal e vou apelar para o prefeito acolher esta demanda do Conselho de Saúde, que não é do Conselho de Saúde, é de uma lei estadual, é do Código de Saúde, de lá dos idos de 90 e tanto,
onde já sinaliza uma ouvidoria especial da saúde, para desatrelar do... Vejo que o vereador Júlio César já voltou, mas nem estou em grande expediente, não sei se isso vai dar um debate, mas que a gente vai se pronunciar no sentido... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Primeiro que o tempo de questão de ordem da vereadora passou e muito, mas eu não tenho nada contra que se fale. Segundo, que eu acho que ela deveria estar presente, né, ou se estava ouvindo, não entendeu. Em nenhum instante eu fiz crítica à criação da ouvidoria, até porque não tenho a certeza absoluta de ser favorável ou contrário. A minha crítica foi na postura do Conselho Municipal de Saúde. E aí eu discuto o quanto quiser. Eu não critiquei o fato de se criar, eu critiquei a forma de exigir, extrapolando no direito que cabe ao Conselho Municipal de Saúde, como já ocorreu em outras épocas, a tentativa de um Conselho Municipal de Saúde na nossa cidade. Questão de ordem, não estou presidente. discutindo a questão da criação ou não da ouvidoria. Em nenhum instante coloquei isso na minha fala, pode pegar os 10 minutos que falei a respeito do assunto, senhor presidente. Questão de ordem concedida, eu só pediria que só fosse sucinta, porque eu tive que abrir essa A questão sessão. é que eu vou defender essa implantação, não é nova, ela realmente é do Código de Saúde, que define. Então, o vereador Julião, acho que já era secretário de Saúde, quando se tinha em conferências de saúde, se discutia a necessidade de implementar um canal de comunicação direto da saúde, porque é que beneficia a própria administração, para que ela tenha rapidamente acesso a informações, aos reclamos da sociedade, ou até sugestões, num canal específico que não leve tudo para o 156, junto com o corte do mato, com a lombada, ou com a placa de sinalização. Acho que é um cuidado que a gente tem que ter com a saúde pública, e isso a gente vai defender. Então, fica para outra oportunidade. Agradeço a sua tolerância, senhor presidente, e acho que o senhor está cumprindo bem o seu papel, porque entendeu a razoabilidade do que a gente está discursando. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Agora, eu solicitaria ao vereador Julião que eu passe a presidência para que eu pudesse... Um segundinho. Pedir ao vereador Julião que eu passe a presidência para que eu pudesse falar. Tudo bem, doutor vereador Paulo Sérgio. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores colegas, plateia, que cada dia está aumentando mais, mas infelizmente, como eu falei da última vez, ainda está muito reduzida, né? Pleiteia-se uma participação popular e no final nós não temos uma participação tão grande como gostaríamos. Ainda bem que temos os veículos de comunicação, principalmente o rádio e agora a televisão legislativa. Queria, em primeiro lugar, parabenizar as mulheres pelo seu dia, muito embora eu acho que o dia da mulher, o dia do homem, o dia da criança, o dia dos namorados, sejam todos os dias. Todos os dias têm que ser comemorados e consagrados e agradecidos. Em segundo lugar, eu queria agradecer a presença do tenente-coronel Walter e do major Aloysio aqui nesta casa, para algumas explicações a um convite. E nós temos que entender que a Polícia Civil e a Polícia Militar em Jundiaí, como já falado diversas vezes, ela está engessada por serem organismos estaduais, razão pela qual esse vereador que vos fala pleiteia uma maior liberdade para a Guarda Municipal, um maior investimento, como sempre falado. Gostaríamos de acrescentar ainda que as dificuldades de segurança e a própria segurança em si, elas acabam recaindo em último lugar na polícia, e na realidade não é isso, é um problema estrutural, é um problema de diferença social que ocorre no nosso país, em outros lugares também. Não é privilégio, entre aspas, de Jundiaí, mas de todos os municípios do Estado e do Brasil, em outras localidades mais até violentos. Jundiaí hoje ainda tem uma segurança controlada, mas nós devemos reforçar isso e não podemos perder a rédea. Uma vez que percamos a rédea, dificilmente recuperaremos esse tempo perdido, as vidas perdidas, o patrimônio perdido. Um outro item que eu gostaria de falar é sobre o anúncio de Sua Excelência, o prefeito Miguel Haddad,
no tocante ao pacote da segurança. Eu acredito que para essa semana ou a semana que vem já haja anúncio sobre tal. Existe um levantamento feito pelo Dr. Jacó, o ilustríssimo senhor comandante da Guarda Municipal, no sentido de verificar as necessidades reais da Guarda Municipal local, em termos de efetivo, em termos de viaturas, em termos de armamento, em termos de colete. Achamos que o armamento e o colete, como já falado anteriormente, são peças de uso individual, não dá para se repassar de um para o outro, bem como a algema. Agradeço também o que está acontecendo em Jundiaí. Há muito tempo eu não via o congraçamento das 3 entidades policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. E com uma quarta força, que eu quero deixar bem claro aqui, que tem uma grande importância na nossa cidade, que são os vigilantes noturnos. Eu acho que deveríamos abrir um canal de comunicação, isso está sendo visto por mim e pelo Dr. Bardi, para que nós abramos um canal único de comunicação entre as 3 polícias e com a cooperação dos vigilantes noturnos. Essa cooperação faz com que aconteça, e talvez os presentes aqui tenham verificado, que o número de flagrantes aumentou e muito. Então, tem havido muitas prisões nessa cidade de Jundiaí. Eu tive a oportunidade, da semana passada, de elaborar 2 autos de prisão em flagrante, fora os do plantão. Eu acho que isso se deve ao entendimento das 3 polícias, da ajuda dos vigilantes noturnos, porque com esse entendimento das 3 polícias, existe uma alocação melhor de recursos humanos. Ou seja, onde tem uma viatura da GM ou da Polícia Civil, não tem da PM. Isso faz com que a gente abra um leque maior de abordagem. Jundiaí, se vocês não sabem, se eu não me engano, são 232 bairros. Então, fica muito difícil para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, sem que haja ajuda da Guarda Municipal, e acredito que esse pacote de segurança, o investimento maciço nessa realidade, que infelizmente nos atinge, fará com que diminuamos essa incidência criminal aqui em Jundiaí, que muito me tem preocupado, como morador, como pai, e como munícipe, como vereador, inclusive. Um último item que eu gostaria de deixar bem claro aqui, muito embora não faça menção a partido algum, uma vez que nós conversamos com o pessoal do PT, não era deles, o doutor Fernando Bardi, com muita propriedade e com muita dignidade, falou sobre a participação de uma pessoa do seu partido aqui, mas não representando o partido em si. Eu gostaria que, como existiam placas e podem haver, é uma casa democrática, onde se manifesta a sua opinião acerca de certos assuntos, tais como no momento o aumento do IPTU, a gente até respeita. O que nós vamos respeitar aqui é a desonra desta casa, é a desonra por parte de uma pessoa para com os vereadores, porque aqui nessa casa não tem ladrão. Muitos que estavam na plateia, alguns que estavam na plateia já participaram dessa casa, e o que se exige aqui, sim, é democracia, mas uma democracia com respeito. Fica-se até um questionamento, eu como delegado de polícia, porque não tomei nenhuma providência, porque parecia retaliação. Aí eu pedi que realmente essa pessoa fosse comunicada, que fosse feita uma fotografia, para que nós pudéssemos, enquanto vereadores, tomarmos uma decisão legal sobre esse fato. Gostaria de deixar essa casa à disposição de toda a comunidade, deixar essa casa à disposição de toda a cidade, mas que tenhamos, sim, o devido respeito à participação política, à participação democrática, mas com respeito. Não se admite pessoas como nós, que estamos entrando agora no primeiro mandato, sermos taxados de ladrão, roubadores, entre aspas, com um cartaz excessivamente visível. Eu acho que até que isso é um problema de cunho psicológico. Acho que essa pessoa tem necessidade de aparecer, né? Porque haviam outras faixas aqui e devidamente respeitadas, porque não ofendiam nossa dignidade. Espero que essa pessoa tenha consciência, responda criminal, administrativa e civilmente pelo ato que ela é praticada. Esse país é livre, mas essa liberdade tem que ter um certo respeito. Queria agradecer a todos os presentes, queria agradecer aos nobres vereadores e gostaria realmente de conclamar a população que participasse mais dos nossos debates. Eu sei que às vezes se alonga, às vezes é cansativo, mas é necessário para que nos exponhamos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Parte, não, vereador. Pois não. Antes do senhor descer a tribuna, eu gostaria de parabenizar o vereador Paulo Sérgio pelas palavras, pela defesa que faz do Poder Legislativo, até porque essa é uma casa onde se respira e se vive democracia. Tanto isso é prova que hoje nós tivemos aqui uma justa homenagem às mulheres que se destacaram,
Nós tivemos aqui a presença de uma comunidade que estava sendo incluída, né, 2 eventos dessa comunidade dentro do roteiro oficial da cidade de Jundiaí. E nós tivemos aqui sindicalistas, junto com alguns populares, fazendo uma manifestação contrária ao que tem sido chamado aí do aumento do IPTU, e em nenhum instante a presidência ou nós exigimos que essas faixas não fossem levantadas, mas nós também tivemos, infelizmente, né, o exagero desse cidadão, não em nome de nenhum partido, não em nome de nenhuma agremiação, né, segundo o que foi apurado, mas numa manifestação isolada dele, que não sabe o que é ser democrático. E o senhor expressou de uma forma na qual eu só faço questão de assinar embaixo em toda a sua fala. Então, parabéns ao senhor pela sua manifestação. Obrigado, excelência, obrigado pela parte e obrigado pelas palavras. Agradeço ao povo aqui presente. Próximo orador inscrito é o vereador José Carlos Ferreira Dias, nosso amigo e profundo conhecedor dos problemas da cidade de Jundiaí, o vereador José Dias. Obrigado, senhor presidente. Fico feliz com as suas palavras. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e o público aqui presente, são 13 horas e 10 minutos. Quero, senhor presidente, primeiro eu quero agradecê-las, as famílias que moram no conjunto habitacional Vista Alegre, na rodovia Geraldo Dias. Eu agradeço aqui pela recepção, até no sábado, junto com a minha equipe de trabalho, fazendo um levantamento ali das reivindicações dos moradores, e a gente sabe que elas cobram e cobram com razão. Nós estamos aqui com a primeira reivindicação desses moradores, que é a construção de muro em suas residências. Mudaram desses núcleos de submoradias para o conjunto habitacional Vista Alegre. E hoje, elas têm seus animais, têm seus pertences que ficam fora da própria casa, e nós sabemos que as dificuldades são grandes, porque muitas vezes vão deixando, para quando elas saem para os seus trabalhos, ou para os seus negócios, esses pertences ficam no quintal, sem ter um muro que separa uma residência da outra. Então são dificuldades que nós temos, daquilo que nós vimos ali naquela localidade. E tem outra reivindicação, que é a Feira Livre, doutor Paulo, que é a reivindicação da Feira Livre, porque dentro desse conjunto habitacional, com quase aproximadamente 1.200 famílias, nós não temos sequer ali um comércio para satisfazer esses moradores. E o local mais próximo para esses moradores é um supermercado com distância mais ou menos quase de 1,5 km. Então fica difícil para esses familiares que mudaram lá sem sem esses benefícios e essa estrutura que realmente eles precisam. Nós temos também a reivindicação, a varrição de ruas, daqueles moradores. E ali nós temos outra dificuldade, que são o correio, que ainda não tem um trabalho dentro do conjunto habitacional para entrega de suas correspondências. Tudo isso daí vem de uma forma dificultando aquelas pessoas. A Lombadas também foi reivindicado nesse sábado que nós trabalhamos lá, e eu já fiz a anotação desses pedidos que foram levantados e já estamos entregando para o Executivo. E eu peço aqui um agradecimento ao Luiz Bezerra de Abreu, Antônio Carlos de Oliveira, Maria de Fátima, e o senhor Valdomiro e seus familiares do Conjunto Habitacional Vista Alegre. Por que eu digo conhecimento daqueles moradores que ali mesmo trabalhei, ali mesmo eu tive assim aquela confiança através daqueles moradores
que foi a alimentação, o almoço, o café. Então, para mim é um orgulho trabalhar junto com esses bairros mais carentes da cidade, principalmente no todos os bairros e todas as classes, mas esse é de grande importância e fundamental para o nosso dia a dia. Eu quero dizer também, quero pedir aqui desculpa para a nossa companheira vereadora Ana Vicentina Tonelli, como já falou o vereador Fernando Bardi aqui na tribuna, referente a um cidadão, no qual ele citou que realmente muitas pessoas elas trabalham, elas pensam que está criticando as pessoas, ou criticando siglas, ou criticando isso ou aquilo, ela tem uma forma de fazer um trabalho e conquistando o que realmente ela precisa. Mas eu acredito que, para que nós possamos conquistarmos aquilo que realmente é de interesse de cada um de nós, eu acho que o elogio é muito melhor do que uma crítica. Claro que a crítica construtiva, ela traz sim, para a pessoa, para a comunidade, para a população, aquilo que realmente talvez a gente está fazendo de errado, e com uma crítica construtiva a gente acaba aprendendo muito mais e tendo condições de favorecer as pessoas que realmente nos procuram. Agora, são pessoas que eles não observam ou não analisam que uma crítica pode gerar até um problema muito grande, ou talvez um processo, e às vezes se arrastar por muitos e muitos anos, aí uma situação complicada. Então, eu penso aqui, eu sou vereador Zé Dias, do PDT, para mim, todas as pessoas que estão trabalhando ali, a gente tem um grande carinho, uma grande admiração, mas tudo aquilo que a gente fala não volta atrás. A palavra depois foi dita, acabou. O escrito ainda você apaga, qualquer coisa você faz, dá um jeito e pode desaparecer, dependendo das circunstâncias. Mas a palavra, se ela foi em direção de cada uma das pessoas, ou daquela pessoa, se for uma palavra que realmente se encaixa dentro daquilo que nós precisamos, dentro de um elogio, dentro de uma forma de você valorizar a pessoa, é muito importante, mas tem vezes que a pessoa direciona algo que deixa a gente triste e procurando fazer com que a gente não tenha um êxito em um trabalho que possa levar às pessoas aquilo que realmente elas gostam. Mas agradeço também os moradores do Jardim São Camilo, que são moradores, com todo o apoio que eu tenho daquela população, um núcleo de submoradia muito grande, com quase 6 alqueires de extensão, e nós sabemos que ali eu tenho muitas pessoas que me traz o apoio, me traz o carinho, enfim, me dedica aquilo que realmente eu preciso no dia a dia, que é o conforto das palavras, é o conforto espiritual, porque quem mora num núcleo de submoradias, como eu moro, e trabalho e moro ali, não é fácil para governar um local como o Jardim São Camilo e outros. Mas eu agradeço todos os moradores, principalmente a Marinalva, que está sempre atenta, a uma moradora que nos sempre levou o apoio, as palavras carinhosamente, e eu agradeço como a Marinalva, e agradeço a todas as mulheres hoje pelo Dia Internacional das Mulheres, e para nós é um orgulho ao lado de cada uma delas. Senhor presidente, eu quero falar também um pouco, aqui nesta tribuna, dos trabalhos que está sendo desenvolvido entre o Caçula, Caxambu e São Marcos, que é a terraplanagem do SESI. Agora passei em Americana, que foi convidado pelo Paulo Scaff, da Fiesp em São Paulo, e eu fui, passei em Americana, né, num evento muito legal, com pessoas de todos os senais do estado de São Paulo, e hoje também recebi outro convite também do nobre companheiro Paulo Scaff para dia 13 do 9 aqui na cidade de Jundiaí, para um grande evento também. Eu fico feliz pelo esse trabalho junto com a Fiesp, que vem desenvolvendo no nosso estado, principalmente na nossa cidade, que é a construção da nova unidade
do SESI aqui na cidade de Jundiaí, com vaga para 1.200 crianças. Vai ser um conjunto, um complexo, eu acredito que dentro de tudo aquilo vai ser um conjunto habitacional e um de lazer, tudo no mesmo local, e vai trazer isso daí uma qualidade de vida para os bairros no qual eu citei aqui, Jardim Caçula, Lírio, São Marcos, Jardim São Camilo, Vila Aparecida, Tarumã, Jundiaí Mirim, né? E Jardim da Fonte. Isso vem enriquecer mais as nossas áreas, com uma qualidade de ensino melhor, e valorizando também os moradores e cada uma daquelas famílias que ali residem. Então, portanto, presidente, esse é um trabalho, né, que nós estamos desenvolvendo pela cidade, e nós passamos também por outros bairros, Almerim das Chaves, Fazenda Grande e Novo Horizonte, Varjão 3. E com essas reuniões, a gente também acolhendo com nossa equipe de trabalho, porque o vereador Zé Dias tem seus familiares e sua equipe de trabalho pela Câmara Municipal. Então, nós procuramos fazer o melhor dentro da semana e nos sábados conversar com os moradores dentro desses locais que nós anunciamos aqui nesta tribuna. Eu acredito que a pavimentação para o núcleo de submoradias do Varjão 3 e a canalização de águas pluviais com galerias é de importância e qualidade, porque quando chove é o lamaçal e quando a estiagem é um pó total. Então, quer dizer, esse investimento também é saúde. Então, portanto, senhores moradores do Novo Horizonte, Varjão 3, senhor presidente, só para concluir aqui, Varjão 3, nós pediria que concluísse rapidamente. Obrigado, presidente. Para nós concluirmos um trabalho de dignidade a esses moradores que esperam das autoridades competentes, nós estamos levando as reivindicações do Fazenda Grande, né? Que o Fazenda Grande, o primeiro item, doutor Paulo, que foi citado no Fazenda Grande, segurança. Segurança, segundo saúde. E então, dentro desses trabalhos, aí Almerim das Chaves também, foi pedido com a presença do vereador Zé Dias, nós passamos por lá e até vamos fazer um trabalho em conjunto com aqueles moradores para que nós possamos levarmos as reivindicações para o prefeito e os seus secretariados para o desenvolvimento dos trabalhos no Almerim das Chaves, 1, 2 e o residencial Jundiaí. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e o público aqui presente, eu primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade e desejo a todos uma boa tarde, que tudo nós conseguimos até nessa manhã, de início nesta manhã e agora já entrando à tarde. A gente agradece, senhores vereadores, o presidente que está sempre atento nas reivindicações da população, que é a segurança. Parabéns, presidente, pela missão, pela a força que o senhor desenvolve nesta cidade, com carinho, com amor à população jundiaense. Parabéns. Agradeço as palavras e solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão. Tem mais ninguém? Com 6 vereadores presentes e 10 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.